Boa tarde, irmãos com Jesus. A graça de Deus esteja com cada um de vocês. Eu espero que pela graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tenha vos guardado de todas as formas. É somente a graça dele. Então, nesta hora, gostaria de pedir a vocês para que se colocassem de pé, para lermos as nossas escrituras no livro de Isaías capítulo 40, aí o versículo 31. Mas os que esperam o Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos repetir. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amado Pai Celestial, Criador do céu e da terra, por isso incansavelmente nós temos vindo em Sua presença como águias, porque sabemos que o Senhor é a nossa águia-mãe. Nossa águia-mãe, ajuda-nos, Pai, nesta hora. Não permita que o espírito de cansaço esteja em nós, mas que o Senhor nos livre de todos os males desses dias e nos guarde para a hora da sua vinda. Abençoe cada povo, cada nação, aquele que é a sua noiva. O Senhor esteja com ela em todo o tempo da sua vida, mesmo na tristeza, na dor. O Senhor guarde ela. Em nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Então, irmão, para hoje eu gostaria de falar a águia. Eu tenho o tema hoje, a águia. Agora, o Isaías falou acerca desta ave. Eu creio que tudo que está na Bíblia tem o seu significado. Não existe nada, o que consta nessa Bíblia, que não tem um significado. E o profeta Isaías disse assim: os que esperam no Senhor renovarão as forças. Os que de facto esperam no Senhor são incansáveis. Como são incansáveis? Eles sempre renovam as suas forças em cada dia. Disse: subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor não tem nada em dizer isto é demais, isso é exagero. Mas por que isto vem assim? Por que isto acontece desta maneira? Os que confiam no Senhor, eles caminharão e não se fatigarão. O profeta prega uma mensagem, o título O Quarto Céu, a revelação dos céus. Eu destaco aqui o parágrafo 148. O profeta diz assim em algumas palavras: mas agora, quando surge a era da águia, essa é a única que Deus sempre compara seus profetas com águias. Deus compara um profeta com águia. Então nós vamos entender por que Deus pega uma ave daquela para comparar com o seu profeta. Quais são as características que tem esta ave para ser comparada com um profeta? E se nós pudermos entender as características desta ave, a ação que esta ave tem, nós entenderemos a ação de qualquer profeta de Deus. Então aí, ele chama a si mesmo uma águia. O próprio Deus se chama dele mesmo ser uma águia. Como eu disse, né? A águia mãe. Se existe filhotes, porque saíram da águia mãe. Se existe qualquer filho, é que saiu numa pessoa que gerou essa pessoa.
ou essa criança. Então, se o profeta é designado por Deus como uma águia, ou os profetas que Deus enviou designou como águias, então deve ter havido a águia mãe. Então aqui o irmão Branham, ele chama a si mesmo uma águia, o Deus. A águia vai tão alto, é a primeira questão que vocês têm que entender. A águia voa mais alto, onde não há nada mais que possa tocar. Onde a águia voa, onde a águia vai, não existe mais nenhum perigo, nenhuma coisa que tocará esta águia. Não existe mais. Não apenas sob alto ali, mas ela é constituída para aquela posição. Irmão Branham, não somente ele só, a águia sobe. Ela foi formada, tem estrutura para aquela ação. Quando ela chega lá em cima, ela pode ver onde está. Quando a águia está em cima, ela pode ver qualquer coisa de lá. Algumas pessoas sobem ali e não podem ver onde estão. O irmão Branham está a falar da águia que quando sobe ela vai mais alto. E no mais alto, essa águia consegue ver tudo e nada o que poderia tocar. E aqui ele traz a versão de se algumas pessoas sobem ali e não podem ver onde estão. Essas pessoas é tipos que se chama de águias por si próprios, que querem tentar voar como aquela águia mais alta, mas eles nem pelo menos entendem onde estão. Então não lhe faz bem. Alguns chegam ali em cima, mas se você... Agora, o quinto selo, parágrafo 186, aqui está. Agora, vocês lembram que a quarta besta que foi enviada para combater o anticristo, nesta última besta, você está preparado para ouvir? A congregação disse amém. A última besta que foi enviada, ou o último poder para combater o anticristo, o qual estava contra os ensinamentos de Deus, o anticristo foi uma águia. A besta que Deus enviou, a última besta que Deus enviou, escute bem, a última besta que Deus enviou para combater o anticristo foi uma águia. Vem? Foi uma águia. A quarta besta vivente foi uma águia. Agora, você simplesmente estuda as eras, estuda as escrituras. É a águia. E na Bíblia, a última era foi a águia. Foi a águia. E Deus compara a águia com seus profetas. Vem? Isto, agora, observe, a última era, a era da águia, um revelador da palavra verdadeira, antes de Deus entrar em ação, como ele fez nos dias de Noé. Ele enviou uma águia. Como ele fez nos dias de Noé. Irmão Abraão disse, ele enviou uma águia. Mas minha pergunta seria, será que na era de Noé, Deus soltou uma ave chamada águia para anunciar o dilúvio? Não. O irmão Branham disse, na era de Noé, Deus enviou uma águia. Quem era esta águia? Era o próprio Noé. Agora escutem, a águia, como disse, é a ave que sobe mais. E quanto mais sobe, mais alto, melhor vem. E consegue ver tudo e nada lhe pode tocar nem lhe mexer. E isso acontece com o verdadeiro profeta de Deus. Quando ele trouxe Israel, o Branham continua. Quando ele trouxe Israel, o exército de Faraó estava pronto para partir. Ele enviou uma águia.
quando ele tirou Israel do Egito para a terra prometida, ele não tirou aquele povo por meio de leão. Ele não tirou aquele povo por meio de boi. Ele não tirou aquele povo por meio de cara do homem. Mas ele tirou por meio de uma águia. Ele tirou por meio de uma águia. Irmão Branham diz, todas as vezes ele envia uma águia, bem no finalzinho disto. E aqui ele envia uma águia. E aqui ele, para tirar o povo nesta era, ele enviou uma águia. Novamente, isto é exatamente com a palavra. Então, como pode você fazer? E diz uma outra coisa, envia uma águia. Por quê? Um revelador da verdade que havia extraviado. Vem através deste período todo. E então, de acordo com a época que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou uma águia. Amém? Ele enviou uma águia. Oh, graças a Deus. Ele enviou uma águia. E no tempo em que ele estava indo libertar Israel, ele enviou uma águia. Crê você que no tempo, mesmo João na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo. Vem? Você sabe, um anjo e um mensageiro. Mas você sabe que o mensageiro era um profeta? Crê você nisto? A congregação disse amém. Vamos provar isto, Apocalipse 22. Vamos ver se era uma águia. Sim, veja, ele era um. Claro que ele era um anjo. Ele era um mensageiro. Mas foi um profeta que revelou todo este livro de Apocalipse. Foi uma águia. João para ver aquilo porque era uma águia. Se ele não fosse uma águia, não ia ver tudo o que aconteceu naquela era, que ele estava na ilha de Patmos. Vê você perfeitamente. Isso 213. Vê você perfeitamente antes de sairmos destes céus. Agora recorde, não há mais poderes para vir depois daquela águia. Aleluia. Depois daquela águia ter vindo, não há mais poderes que podem vir contra aquela águia. Não há mais poderes que podem vir depois daquela águia. Veja, mas nenhum. Todas as vezes que o anticristo enviava algo, Deus enviava um poder. O anticristo enviava outro poder. Deus enviava algo para combatê-lo. Então ele enviava outro poder. Deus enviava algo para combater, vem? Então, quando ele chegou até a águia, aquela era a sua palavra de volta, como foi no princípio. Deixe-me lhe mostrar um bonito tipo aqui que José, o homem espírito, a águia. O José era uma águia, aquele do Egito. Ele nasceu no meio dos seus irmãos, exatamente como a verdadeira igreja está em meio dos seus irmãos. Ele poderia interpretar sonhos e ver visões, e o resto deles odiava. O seu pai o amava. Vocês vão encontrar, irmão Branham disse, José nasceu no meio dos irmãos. Era no meio dos irmãos onde José saiu. E a igreja da mesma maneira sairá no meio dos irmãos. E esse disse era odiado pelos irmãos, mas amado pelo seu pai. Isto é que eu gosto. Ele poderia ser amado por todos os irmãos que haviam nascido no ventre de Jacó. Mas mesmo assim Jacó amava ele. É verdade que todo o mundo religioso poderá odiar a noiva, mas o pai ainda ama a noiva. Esta é a graça que nós estamos tendo. Pode o mundo ter odiado a você, mas você tem que saber, ainda existe um que te ama. Ele ainda continua te amando. Aleluia. Exatamente como a verdadeira igreja está em meio à outra. Ele poderia interpretar sonho e ver visões.
E o resto deles odiavam, mas o seu pai o amava. Observe então, ele foi expulso pelos seus irmãos, não por seu pai. Aleluia. José foi expulso pelos seus irmãos, não pelo seu pai. Seu pai ainda amava José. Posto para fora pelos seus irmãos, foi vendido por quase 30 moedas de prata, jogado em um buraco e tudo como morto. Foi tirado e assentou-se à destra de Faraó. Foi Jesus, depois de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, lançado na cova, na ressurreição, é onde foi assentado à destra do Pai, como José foi. Oh, graças a Deus. Vem. E porque ele foi expulso por seus irmãos, veja, lhe foi dada uma noiva gentia. Depois de ter sido negado com os seus irmãos, ser expulso pelos seus irmãos, ser lançado na cova e ser tirado, ser vendido, foi na hora que ganhou a noiva gentia. Foi na hora que ganhou a noiva gentia. Se José não tivesse padecido daquilo, ele não poderia ter a noiva gentia. Pastores, diáconos e a todos os cristãos, precisa padecer para você ganhar algo. Algo não pode vir em face, não. A vida eterna não pode vir em face para cristão. Precisa saber padecer e ganhar o que você deve ganhar. Vem, e lhe foi dada uma noiva gentia. Não pode, não do seu próprio povo. A noiva de José não era da gente dele, não, é da outra gente. Através dela teve Efraim e Manassés. Com aquela noiva gentia, nasceu Efraim e nasceu Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Glórias a Deus. Amém. Esses filhos foram acrescentados a Israel. E glórias a Deus. Deus tinha uma nação chamada hebreia, mas é uma nação gentia que será juntada a Israel. Quando Israel os abençoou, que é Jacó, cruzando as suas mãos, do mais novo ao mais velho, para passar a bênção do judeu ao gentio, ou melhor, do judeu para gentio. Vem, cruzou suas mãos para o filho mais novo, que é a igreja mais nova a entrar. Irmão Branham disse, Jacó sem entender. Aleluia. Mas ele era uma águia. Veja a águia o que fez. Ele foi ver que um dia haverá o cruzamento da misericórdia. Ele, como uma águia, Jacó estava vendo isso. Quando o filho tentou contestar, disse, deixa, Deus fez assim. Não foi a minha vontade. Ele disse, foi Deus que permitiu isso que acontecesse. Era Deus deixar que a misericórdia, o evangelho passasse para os gentios. Oh, graças a Deus, quando Israel os abençoou, cruzando suas mãos, do mais novo ao mais velho, para passar a bênção de judeu de volta. Ou melhor, de judeu para o gentio. Vem, cruzou suas mãos para o filho mais novo, que é a igreja mais nova a entrar. A igreja mãe parou no sol. Ela deu à luz a este filho. E observe, para o Betel, Israel cruzou suas mãos em tipo. Aqueles mesmos filhos tiveram uma mãe gentia, a noiva de Israel. Aleluia. A noiva de Israel, de volta ali, passou da velha ortodoxa, a maneira cristã, através do Espírito Santo, que cruzou as mãos de Israel. Ele disse, Deus tem cruzado minhas mãos. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Jacó não tinha nada a ver com aquilo. Mas foi Deus cruzando as mãos. Oh, se Deus cruzou as mãos de me pegar ao mundo para as bênçãos, você não tem nada a ver com aquilo.
É Deus cruzando as mãos deles para mim. É Deus cruzando as mãos. Graças a Deus. Observe então José, rejeitado pelos seus próprios irmãos. A noiva não pode ser amada pelos irmãos, não. Ela deixa de ser tipo. Ela tem que passar por isto. José, rejeitado pelos seus irmãos, seu próprio povo, tomou uma noiva gentia. Exatamente como fez Jesus, rejeitado pelos judeus, tomou uma noiva gentia. Na mensagem A Personificação do Cristianismo, começando do parágrafo 51, mas um profeta é um vidente, e é citado na Bíblia como uma águia que sobe alto no ar. E quando mais alto que a gente for, mais longe a gente poderá ver. Oh, glórias a Deus! Quando mais alto sobe, a gente de mais alto consegue contemplar tudo. Então, a águia voa mais alto do que qualquer outro pássaro. Não há nenhum pássaro que possa competir com a águia. Oh, irmãos, deixam esses falcões, deixam esses corvos quererem imitar o irmão Branham, mas nunca vão voar ao tamanho do irmão Branham. Porque aquele era a águia verdadeira. Não existe olho como o da águia. Visão só da águia. Disse, não existe outra ave que tenha visão como a da águia. O falcão não possui a mesma sorte como sua visão. E o falcão não poderá suportar a atitude onde a águia pode voar. Essa é a razão. Os falcões não podem entender esta mensagem, porque é a águia voando. A águia está no seu extremo mais alto. Só pode ser percebidos com os filhotes, que podem voar para lá. Irmão Branham disse, o falcão não poderá suportar a altitude onde a águia pode voar. Ele morreria ali. Ele não pode. Oh, glórias a Deus. Deixa eu enfatizar com as minhas palavras. O irmão Branham disse, o falcão não pode voar ao ponto mais alto. A altitude mais alta que a águia voa. Ele morre ali. Oh, veja. Quantas as pessoas estão morrendo com esta mensagem nas mãos? É porque eles não podem voar, são falcões. Com as mensagens nas mãos, mas oh, falcões! Ele não possui a estrutura que a águia possui. Se você não tem estrutura de crer no irmão Branham, você não tem estrutura de entender a mensagem. Não. Você não pode entender a mensagem. O profeta disse daquele fiotinho da águia, que quando veio a águia mãe em procura daquele ovo perdido que já estava chocado em uma galinha, disse aquela águia mãe deu giro, gritou tantas vezes, mas disse que os pintainhos da galinha continuavam a ciscar, mas a águia já estava a levantar o pescoço, porque entendia a linguagem da mãe águia. Esta mensagem quem levanta e diz amém, porque é uma águia e entende essa voz. Se não for uma águia, continuará a ciscar como pintos de galinha. Denominação. Oh! Graças a Deus. Agora, o falcão é um pássaro do mesmo modo. Os outros pássaros. Porém, a águia foi feita assim, porque ela é um pássaro de grande altura. E ela pode subir tão alto, até o ponto de poder ver coisas que os outros pássaros não podem ver. Nós, se não terminar hoje esta mensagem, vou vos mostrar o que as águias viram que os outros pássaros não viram, não. Poderei vos provando com as escrituras da Bíblia, para além da mensagem do irmão Branham que estou lendo agora, eu vou vos provando com a Bíblia para vocês verem que falcões, corvos não poderão ver o que as águias viram. Oh, e ela pode subir tão alto, até ao ponto de poder ver coisas que os outros pássaros não podem ver, porque ela está mais alta.
E Deus, ao fazer a águia, a fez para este propósito. Veja, Deus fez a águia para aquele propósito. Voar mais alto, não ser tocado com nenhum outro pássaro, com outro bicho. Voar mais alto, mas conseguir ver tudo o que está embaixo. Ele fez desta maneira. Ele fez o crente desta maneira. O crente é o único que é a águia, está mais em cima dos outros pássaros. E ele foi feito para ser crente. Não tem como não. Não tem como não. E ela pode subir tão alto, até ao ponto de poder ver coisas que os outros pássaros não podem ver. Porque ela está mais alta. E Deus, ao fazer a águia, a fez para este propósito. Porque os seus ninhos são mais altos que os outros. Os seus filhotinhos estão lá em cima no ninho. E eles se alimentam no chão. Então, para que possa haver uma tempestade ou algo problema chegando, a águia, para poder sobreviver, deve ir mais alto. Para que então ela possa proteger seus filhotes. Escuta, irmão Branham, disse, a águia o que faz? Sim, ele poderá estar no chão, alimentando de alguns animais que ela caça e capta. Mas quando chega o tempo de tempestade, quando chega o tempo de problema, disse esta águia, o que ela faz? Para sobreviver, ela entende, escute, ela tem percepção, ela entende, tem um entendimento avançado, que agora está para vir tempestade. Disse para sobreviver esta águia, ela voa mais alta. Ela voa mais alta para ir proteger os seus filhotes. É aí onde está a minha peça. Se a águia ave até tem capacidade de fugir da tempestade para ir proteger os seus filhotes, quanto mais Deus é que pode ficar com os braços cruzados? Foi por esta razão, na qualidade de ser a águia pai, quando os egípcios se levantaram para apanhar Israel no Mar Vermelho, a águia pai desceu para poder defender do seu povo. Amém. Aí onde está isso aqui? Para que então ela possa proteger os seus filhotes. E Deus comparou o profeta com a águia, que entraria na caracterização de um profeta. Ele é um vidente, pois no espírito sobe além da emoção da igreja. O profeta sobe além da emoção da igreja. Ele vai além no ritmo da música. Ele vai além do bater palmas. Ele vai além de regozijo entre os santos. Ele vai além de tudo isto. Deus o traz a uma esfera sozinho. Então ele abre os seus olhos. Ele o deixa ver ao redor e ver as coisas que estão por vir. Está vendo? O que faz Deus? Ele pega o profeta, seu verdadeiro. Ele lhe mostra as coisas que irão acontecer. As coisas presentes, as coisas passadas, as coisas que irão acontecer. Ele é mostrado porque é uma águia. Quanto mais está distante do passado, quanto mais está distante do passado. Vamos olhar, o irmão Branham, nesta era que ele pregou esta mensagem, olhando para o Jardim de Éden, quase 4.000 anos passaram, 5.000 anos passaram. Mas ele descrevia como se estivesse lá. Olhos da águia. Estavam a ver o Antigo Testamento todo ele. E ele viu o presente que não estava quando Jesus nasceu. E ele viu o futuro e a vinda da besta. Esta aqui é a visão de uma águia. Então Deus levou Isaquel bem mais alto. Deixa lá ver. Então ele abre os seus olhos. E ele o deixa ver ao redor, que é ali onde ele está, e ele vê as coisas que estão por vir. Então ele o traz de volta entre os membros do corpo, que é da igreja, para predizer o que está na criação, para predizer o que irá sucedendo. Agora, nós estamos com a mensagem da águia, não estamos com a mensagem de um homem seminarista, mas sim uma águia que foi mostrado por Deus o que está por vir.
Então Deus levantou um dia um homem chamado Ezequiel, que o profeta o diz também que ele foi uma águia. Então Deus o levou, Ezequiel, bem ao alto e o deixou ver ao redor por cerca de 2.600 anos. Pense nisto agora. E o deixou ter. Um profeta é também um dom de conhecimento. Vem? Como um advogado que estuda os livros. Profeta é como um advogado que estuda os livros. Oh, graças a Deus. Escute, advogado não cria lei, mas ele pega as leis já criadas para fazer o estudo para defender o seu povo. Amém. Graças a Deus. Amém. Agora, como é possível na qualidade de sermos de povo de Deus, que queremos ser advogados, e vamos pegar uma coisa diferente do que está legislado? Isso nos mostra sermos advogado falso. Amém. No julgamento, o advogado que não tem lei, ele não pode ser ouvido com juiz. Amém. Glórias a Deus. Amém. Os que não têm a palavra, a Bíblia não será ouvido por Deus. Deus quer os homens que defendem através da palavra. O profeta fala nesta mensagem, a personificação do cristianismo, parágrafo 57, que já estou ainda lendo, desde que eu comecei. E agora, um dom de conhecimento na Bíblia é profecia, que sobe e encontra as coisas que estão por vir e traz de volta, mas deve ser comparadas com a Bíblia, com o livro. Se estiverem fora do livro, então não são recebidas, porque o juiz julga através do livro. Vem? O juiz julga através do livro. Vê você isto? Então, isto deve estar na palavra. Então, a palavra que Deus falou antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquele tempo. O que ocorre é que o profeta capta o que Deus já disse, pois a palavra já existia antes da fundação do mundo. Deus falou a palavra e ela está disposta, se estende através do tempo. E o profeta sobe e vê o tempo chegando. Então, é apenas um dom de conhecimento que ele traz para baixo e coloca aquilo no papel. Agora, Ezequiel, o profeta, subiu e viu o dia em que estamos vivendo agora. Oh, que passeio na escada de Jacó! Prever o que será e trazer aquilo para baixo. E nestes últimos dias, os últimos 2.000 anos, os quais Ezequiel viveu, há alguns 600 ou 800 anos atrás, ele viu a vinda do Senhor Jesus Cristo. Águia de Deus. Vamos comparar, como eu disse, traria algumas escrituras para comprovar que cada profeta foi uma águia. Vamos tentar ver. O primeiro que podemos destacar como uma das primeiras águias que veio, vamos destacar o próprio Deus, como disse o irmão Branham. Olha só, irmão Branham, quando ele disse que Deus é o primeiro, nossa mãe, é a primeira nossa mãe, é a nossa águia. E veja como ele disse em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Veja como falou a águia. Antes que a morte visitasse a raça humana, antes que a morte batesse no peito de um ser humano, logo disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Ele já tinha visto todas as ações do diabo nesta árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. Ele tinha visto toda a tragédia de Satanás, toda a trajetória de Satanás. Ele tinha visto, por isso advertiu ao seu povo. Olha, ele sempre foi o homem de advertência. Amém. Se ele advertiu o povo naqueles dias, é porque amava, eram filhos. Amém. Se hoje ele tem divertido, é porque ele ama você, é filho. Olha só o que aconteceu. Ele disse, porque no dia em que der a comer, certamente morrerás.
ele viu a morte antes que a morte chegasse. No dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Ele disse assim: adorarão a besta todos aqueles que os seus nomes não constam no livro da vida do Cordeiro. Amém. Ele viu isto. Como a águia, pai. Não poderia esconder aos filhos. E vamos ver, segundo a águia, a outra águia, vamos dizer assim, mencionar no acaba, a outra águia. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor. Antes que o livramento chegasse, Moisés já tinha visto como a águia, ele viu aquela batalha, ele viu Deus plejando a favor do povo, ele viu a salvação. Antes, ele aquietou o povo como águia. Como é que o povo não poderia compreender? Quando viu aquele exército vindo, estava aí Falcão, da Tacoreia, Bilão, os corvos. Estavam lá falcões, que não estava nada a ver, disse: hoje vamos acabar aqui. E começava a dizer: opa, no Egito não havia cemitério. Você nos puxou para virmos morrer aqui. Mas escute a águia de Deus, tranquila, mais alta do que os falcões, o que estavam falando. Ele disse assim: não temais, estás quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Oh, irmãos, eu como meus irmãos na fé, fiquem quietos, olhemos no livramento do Senhor. Este mundo que estão gabando com ele, nunca mais verão gente deste mundo. E em Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 14, e a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido. E toda a carne de hoje não está corrompida. Toda a carne de agora não está corrompida. Está corrompida como no tempo de Noé, e o seu caminho sobre a terra. Vem, seu caminho havia sido corrompido também na terra. Então disse Deus a Noé: oh, escute, só por Deus ter visto que a terra estava corrompida, e toda a carne estava corrompida, e todo homem estava corrompido até os seus caminhos, isso não contentou a Deus. No tempo de Noé, não contentou a Deus. Então o que disse Deus a Noé? O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra, e faze para ti uma arca de madeira e de golfe, e farás compartimentos na arca, e betumará por dentro e por fora com betume. Então Noé foi obediente a isto. Ele não tinha nada. O profeta fala acerca deste homem, dizendo que vinham as pessoas lhe contestando: Noé, parece que você está a perder a consciência por ser velho, né? Está a perder a consciência com este vosso Branham. Está a perder consciência com este vosso Branham. Esse irmão Branham já morreu há muito tempo, ainda continua amando. Estão a perder consciência com Branham. Noé respondeu àqueles homens, disse: se eu estou perdendo consciência, não sei, mas assim diz o Senhor. Amém. Eu sei que quando ele fala, cumpre. Se estou perdendo consciência, não sei. Irmão Branham disse: se estou perdendo consciência, não sei, mas encontrei a mente de Deus na mensagem, a obra-prima, identificada. O irmão Branham está a perder consciência. Disse: se estou a perder consciência, não sei, mas encontrei a mente do Cristo. E em Gênesis capítulo 50, versículo 24, eu estou te mostrando as águias. Sempre viram as coisas antes de acontecer. Noé avisou as pessoas antes da gota. E olha só para seu conhecimento, naquela era disse não chovia, nenhuma vez a terra tinha sido gotejada com uma gota vindo de cima. Ela toda nunca foi molhada com as gotas que vinham do céu.
das nuvens. Mas o Noé viu as nuvens se formando, Noé viu a chuva caindo até encher a terra. É por isso que aquela fé não poderia lhe abanar, porque ele viu as coisas vindo. E disse José aos seus irmãos, isso em Gênesis 50, 24, e disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaac e Jacó, uma águia. Eu não sei quantos anos passaram, mas José disse, eu vou morrendo aqui no Egito. Mas o que eu vos peço, meus irmãos, quero vos dizer uma coisa, certamente, sem duvidar, não disse alguma vez, talvez, não, ele estava com convicção, disse certamente, o Senhor Deus vos visitará, aleluia, no futuro, não disse quando, ele viu Deus vindo, ele não disse, o Filho de Deus vos visitará, mas ele disse, Deus vos visitará, vos fará subir desta terra. Amém. Aleluia. Amém. Qual é a terra? Do Egito. Vos fará subir desta terra para vos dar aquela terra que ele jurou para Abraão, Isaac e Jacó. E José fez jurar os seus filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui para a terra. A águia tinha visão de quantos anos, não sei. Por isso que o irmão Branham, ele falou de certas coisas que ainda não aconteceram, mas irão acontecer. Ele falou acerca das igrejas um dia parar, serem fechadas, serem travadas de adorar. Eu não sei, olha só aquela mensagem, a ordem da igreja, onde ele falou isso. Compara entre aqueles anos que ele pregou aquela mensagem e com este ano que está acontecendo. Desde o ano passado. Quanto tempo passou? Era olhos da águia. Estava vendo tudo acontecendo antes mesmo. Amém. Ou vamos olhar para a outra águia. Vocês gostariam de ver outra águia? Amém. Então está aí Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará. Era a águia. Era antes da vinda do filho. Era antes de acontecer uma virgem conceber, ter relações com o homem. Mas este profeta águia viu isto acontecendo. Ele disse, o Senhor Deus, o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Olha, ele disse, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. E ele para reforçar, para ver que era águia na realidade, ele bate a segunda tecla em Isaías capítulo 9, versículo 6. Que este menino que há de se nascer, esse filho que há de se der, o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém. Aí está a visão da águia. Você poderia contestar este, ele não poderia te ouvir nem pouco, porque era a águia que já tinha visto. Graças a Deus. Vamos ver a outra águia chamada Miqueias, 1 versículo 2 a 3. Capítulo 1, versículo 2 a 3. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja Deus, seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Parece que ele estava vendo Deus preparando os seus catruchos, né? Preparando que agora quer fazer viagem para a terra. Ele viu e disse, o Senhor está para sair do seu lugar e descerá, e há de andar sobre a face da terra. E ele não se importou. Ele não disse que havia de ver aquele acontecimento. Disse, peço para que terra preste atenção. Aleluia. Ele não disse que iria ver naquela era. Ele só pediu que o povo tenha atenção. Guarde essas palavras. Eu não falo isso
para dizer que irá acontecer agora ou amanhã, mas preste atenção. Ó povo, escutai, o Senhor Deus não deixará a sua igreja passar por tribulação, Ele há de enviar um rápido para a sua igreja. Amém. E em Daniel, a outra águia que posso falar, Daniel capítulo 11, versículo 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil. Olha só, um lugar deste filho depois de se nascer. Aquele filho que Isaías viu depois de nascer. Aquele filho que Isaías viu. Aquele Jeová que Miqueias viu sair do seu lugar, andar sobre a face da terra. Depois dele sair na terra, o Daniel já capta no espírito. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual ele não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Glórias a Deus. Uma águia. E o mundo facão não está vendo isso, mas o mundo das águias está vendo isto. Amém. No Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Uma águia estava vendo tudo isso. Qual é o plano que a águia não conhece desta terra? Qual é o plano que o Satanás tem que a águia não conhece? Não há nada que a águia não pode conhecer. Vamos olhar a outra águia. Em Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus foi uma das águias também. E Jesus respondendo disse, é verdade, ele ia virar primeiro. Está a olhar? Veja como ele estava a olhar como águia. Jesus morreu em que ano? 33,5. Irmão Branham nasceu que ano? 1909. Quantos anos passaram? Como águia, ele estava vendo o nascimento de um profeta crescer, para ele ia vir restaurar a fé dos filhos aos pais. Ele disse, respondendo, disse-lhes, em verdade ele ia virar primeiro. O futuro viu a vinda de Elias. E restaurará todas as coisas. Ele bate o presente agora. Mas vos digo, é o passado, aliás, no 12. Mas vos digo que Elias já veio. Está olhando atrás. O João Batista. E não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ele já estava falando. O ontem, o hoje, o eterno. O futuro. Ele é mostrado como águia. Agora, irmão, quero te mostrar que cada homem de Deus foi a águia. Ele sempre tinha uma visão. Em Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro, como uma das águias, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz. A águia quer gritar e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro, se são águias escutarão, mas se são falcões não irão escutar isto. Ele estava aconselhando os homens, estava aconselhando as águias iguais. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha a águia onde está lançado o povo. A águia do Pentecoste lançou para o Antigo Testamento. Olha o que falou Joel. Não falou que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos filhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Olha, a águia. Ele mostrou o passado. Isso está acontecendo para cumprir-se o Joel. Mas quero vos dizer que isto também foi prometido que irá acontecer antes
que chegue o dia grande e terrível do Senhor. Ele viu o grande dia e terrível do Senhor. Como a águia. Ele viu a chegada do grande dia e terrível do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Oh, irmãos berenses, irmãos da mensagem, escutem esta mensagem. Amém. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, isso digo entre nós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vos mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado, oh, glórias a Deus, conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus o ressuscitou soltas as ânsias da morte. Estava descrevendo o presente agora. As ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Por quê? Doutor Pedro, porque ele disse, através da boca de Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Ele estava recordando o povo as Escrituras. Como o irmão Branham disse que o verdadeiro advogado, ele corre para o livro da lei, para defender o réu dele. Ele tem que defender com alguns fundamentos. Aqui está o fundamento do doutor Pedro, advogado Pedro. Pois, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo. Ô meus irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, não morreu? E foi sepultado entre nós e está até hoje a sua sepultura. Vem? Ele como um águia, ele viu a ressurreição. Ele viu o que falou Davi, recordou o povo. Agora, deixa ainda mostrar uma parte. Em Mateus capítulo 2, versículo 4, 5, e vou aí no 15, 16 ao 17. E a congregação. E aí, congregados todos, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. Oh, glória a Deus! E eles lhes disse, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Vocês esqueceram? Natureza de águia, advogado, profeta. Esqueceram o quê? Não estava escrito que haveria de nascer em Belém, na Judeia? E na casa de pão de Deus. Amém. O pão vai no prato. Oh, graças a Deus. E aí no 15, e esteve lá até, Jesus esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Olha só como esses homens estavam olhando as Escrituras como águias. Eles não se levantavam de qualquer maneira só declarar eu sou fulano. Ouça-me, eu sou fulano. Eles tinham fundamentos escriturísticos. Esses fundamentos eram fundamentos das Escrituras. Não poderiam falar em nada sem primeiro olhar para as Escrituras. Agora, eu quero terminar já aqui, na mensagem Era de Laodiceia, parágrafo 8 aí. Agora, a Era de Laodiceia começou por volta da entrada do século XX. Talvez durante ano de 1906. Quando o tempo durará, como um servo de Deus que tem tido multidões de visões. Vamos ver, irmão Branham, se na realidade era uma águia, das quais não tem havido nenhuma que haja falhado. Deixe-me predizer, não disse profetizar, mas predizer. Amém? Amém? É aqui onde está a confusão. Ele disse predizer, não profetizar. Amém. Se for a profetizar, aonde eu vi vocês, há de falar. Eu vou chegar até lá onde isso é predição.
mas vou chegar na profecia como águia. Que esta era terminará por volta. Não diz em, por volta. Ainda há espaço aparente. Por volta de 1977. Não diz em. Este aqui é o problema. Só a águia filhote que pode ouvir a voz da mãe. Não é qualquer falcão, não. Terá interpretação diferente. Estará. Não disse terminará. Estará por volta de 1977. Por favor, perdoe-me esta nota pessoal aqui. Lembrando-se, perdoe-me esta nota pessoal aqui. Esta predição está baseada numa série de 7 visões maiores que me sobrevieram no domingo de junho de 1933. O Senhor Jesus me falou e me disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Não disse era 1977, mas sim, a vinda do Senhor estava aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos principais sucederiam. E eu já notei a todos naquela manhã. Eu proclamei a revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia. E aquela nação cairia à sua passagem. E aquela visão realmente causou algumas percussões. E alguns ficaram muito intrigados quando eu o disse. E não creram. Porém, assim sucedeu. Foi a primeira visão. Olha só. Ele falou isto antes de Mussolini invadir a Etiópia. Ele viu isto invadindo e passar-se por um fracasso. Irmão Branham, isto sucedeu. E ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e tomou conta. Os nativos não tiveram nenhuma chance, mas a visão dizia também que Mussolini chegaria a um terrível fim com o seu próprio povo, revoltando-se contra ele. E isto veio a suceder exatamente como tinha sido dito naquela visão. Amém. Esta foi a visão da águia. E no 9 diz, a segunda visão, a seguinte visão, ele disse assim, predizia que um austríaco, por nome Adolf Hitler, se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele arrastaria o mundo a uma guerra. Ela mostrava a visão, né? Ela mostrava a linha Sifir-Gilfid, não sei se é isso, eu não sei bem inglês. Então, e como nossas tropas teriam um tempo terrível para vencê-la. Então, neste tempo que mostrava a construção desta linha, e como nossas tropas teriam um tempo terrível para vencer. A seguir, ela mostrava que Hitler chegaria a um fim misterioso. Até hoje os cientistas não conhecem como é que Adolf Hitler morreu. O que ficou é só tapa-tapa, mas o irmão Branham viu na visão a morte de Adolf Hitler misteriosamente. Até eu, mais ou menos, não sei como é que morreu. Outros dizem, nada, ele se lançou numa lagoa de ácido sulfúrico e não sei quanto. Irmãos, esta foi uma profecia do irmão Branham. E a terceira visão foi no domingo do mundo político. É isso? Não, domínio. Ele viu a terceira visão. A terceira visão, no 10, disse foi o domínio do mundo político. Porque ela mostrou-me que haveria 3 grandes ismos. Ele viu 3 ismos. Nazismo, ele viu o nazismo, ele viu o fascismo e ele viu o comunismo. Porém que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro. Se vocês lembrarem, fascismo e nazismo, todos foram absorvidos e entraram no comunismo. Ele viu isto na visão. Essa foi a terceira visão. Seria absorvido no terceiro. Agora, a voz exortava, observe a Rússia, mantenha os seus olhos no rei do norte, que é a Rússia. E esta visão aconteceu exatamente, nazismo aconteceu, parece na Alemanha, né?
e fascismo na França. E isso tudo aconteceu lá, mas todos aqueles ismos fracassaram e acabaram a entrar no comunismo. E este profeta viu isto na visão. Escute, eu estou falando de uma coisa que ele viu em 1933. 1933 lá. E veja aí, a outra, a quarta. A quarta visão mostrava o grande avanço na ciência, que viria logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela era encabeçada pela visão de um carro com capota como uma bolha de plástico que estava percorrendo maravilhosas e super estradas sob controle remoto, de modo que as pessoas apareciam assentadas nesse carro sem um eixo de direção e eles estavam disputando algumas espécies de jogo para se distraírem. Irmão Branham viu os modernos carros que estão saindo, fazem matemática de ano que ele viu na visão para os anos que hoje são fabricados os carros autônomos. Quando o tempo passa, era a visão da águia. Não era dele, era a visão da águia. E ali vão encontrar a quinta visão. Tinha que haver com o problema moral de nossa época, centralizando-se mais em torno das mulheres. Olha só a quinta visão. Decadência moral na parte das mulheres. Deus mostrou-me que as mulheres começaram a se afastar do seu lugar como privilégio de voto. Então, cortaram seus cabelos, o que significa que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistindo em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que iguais. Adotaram roupas masculinas e se enveredaram por uma moda de trajes sumários. Até a última figura que vi era uma mulher despida, exceto por uma pequena folha de figo, tipo a avental. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e estado moral de todo o mundo. Irmão Branham, por isso que isso não está só em Moçambique. Está em todo o mundo a perversão moral da mulher. Essa foi a quinta visão do nosso profeta. Amém. Antes de acontecer. Deixa eu olhar para a sexta visão. A seguir a sexta visão, no 13. Eis que se levantou na América a mulher mais linda, porém cruel. Ela mantinha o povo sob seu completo controle. Eu acreditei ser este o levantamento da Igreja Católica Romana, embora eu saiba que pudesse se tratar possivelmente de alguma mulher levantando-se em grande poder na América devido a uma votação popular pelas mulheres. A última sétima visão foi aquela na qual ouvi a mais terrível explosão. Quando virei-me para olhar, não vi nada, mas senão escombros, crateras e fumaça por sobre toda a terra da América. Não é isso que aconteceu com a América alguns dias, quando foi em setembro de quando? 2011, né? É isso? Quando sofreu aquela torre. Aquilo foi profetizado. O Abraão disse isso, viu a América, uma fumaça, uma destruição, carteiras. Isso é o quê? Esteriaços de pedaços, posso dizer, de chapas, de blocos, tudo. Olha essas profecias. Agora, essa foi a sétima visão. Vem? Agora, eu disse assim, deixa ir no 14, quero terminar. A última e sétima visão foi aquela na qual eu ouvi a mais terrível explosão. Ele ouviu a explosão. Ouviu. Ele não disse aconteceu, disse ouviu a explosão. Quando virei-me para olhar, não vi nada mais senão escombros, crateras e fumaças sobre toda a terra da América. Baseando nestas 7 visões, junto com as rápidas mudanças que têm varido o mundo nestes últimos 50 anos, e eu predigo e eu não profetizo,
que estas visões já se terão cumprido por volta de 1977. E, posto que muitas pessoas, muitos possam sentir que esta seja uma declaração irresponsável. Branham, deixa eu repetir isso. Posto que muitas pessoas podem vir a sentir que esta declaração seja uma declaração irresponsável, em vista do fato que Jesus disse que ninguém conhece o dia e nem a hora. Eu ainda mantenho esta predição depois de 30 anos, porque Jesus não disse que nenhum homem poderia conhecer o ano, mês ou semana em sua vida. É para ser completada, pelo que, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante privado da palavra, junto com a inspiração divina de 1977, deve terminar o sistema do mundo e introduzir o milênio. O que vai terminar é o sistema do mundo para a introdução do milênio. Ele não disse que seria a vinda de Cristo. E lembrem, ele sempre foi um homem de assim diz o Senhor, e isso sucederá. Agora, irmãos, nós estamos mostrando apenas dizer que há vários que estão se levantando, tentar se colocar como se fossem profetas. Mas o que eu quero te mostrar, o profeta é uma águia. Ele não para só em dizer, ainda está longe. Ele para em advertir o povo para se fugir da ira de Deus e as subsequentes das coisas que sucederiam daqui para frente. Então, esta é a águia, prevendo as coisas antes de acontecer, não depois de acontecer. Então, é isto que nós queremos que vocês fiquem com isto em vossa mente, com esta fé. A fé que sempre tem que basear na palavra e abraçar a palavra como o único instrumento que pode te fazer vencer tudo. Amém. Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.